Amém, amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Nós olhamos para Cristo, nosso campeão, ó Deus, e tudo que queremos, Senhor Pai, é conhecer mais e mais da glória, da beleza, ó Deus, que só Tu conheces e pode revelar a nós, porque, Senhor Pai, olhos naturais, Senhor Deus, não podem ver, Senhor Deus, as belezas eternas que Tu contemplas por toda a eternidade em Teu Filho amado. Deus, Tu vê todas essas belezas e desfruta dessa alegria e gozo no Espírito Santo. E nós também, Senhor Pai, ó Deus, podemos agora ver, porque Tu nos deste o Teu Espírito Santo, para, Senhor Pai, a Deus, fazer nossos olhos, Senhor Deus, abrir nossos olhos, os olhos dos nossos corações, ó Deus, para ver como Tu vês. E nós queremos olhar para a Tua palavra, Senhor Pai, e mais do que ver, Senhor Pai, queremos nos encantar. E sabemos que corações encantados, Senhor Pai, se enchem, Senhor Pai, de sentimentos, admiração, alegria, gozo, ó Deus. E todas essas coisas, Senhor Pai, ó Deus, vão se avolumando numa grande represa, ó Deus, que nós podemos dizer, uma grande represa da graça, Senhor Deus, que vai sempre se enchendo e nunca, Senhor Pai, ó Deus, estará esgotada para nós, meros, Senhor Pai, homens finitos, mesmo na eternidade. Então, Senhor Pai, nós queremos olhar para esta beleza hoje e queremos que o Espírito, Senhor Pai, que é, Senhor Deus, o Espírito de amor, gozo, alegria e deleite entre Tu mesmo e Teu Filho, faça, Senhor Pai, com que nós experimentemos mais profundamente do gozo desta comunhão, em nome de Jesus. Amém, amém. Há umas semanas atrás, né, quase um mês, eu preguei uma série de sermões em 1 Pedro, e eu mencionei um puritano e uma obra de um puritano, e depois não pude falar mais a respeito, já que a série de sermões ali em 1 Pedro devia ser só 4 sermões, e alguém me pediu para falar mais a respeito dele e daquilo que ele traçou como um caminho de desfrutar Deus, e é o que nós queremos fazer hoje à noite, não é? Porque não é um puritano tão conhecido, John Howe, e eu estava falando hoje que Spurgeon dizia que ele gostava mais do que pela manhã ler um vasto, um grande texto, ele preferia pegar um pequeno trecho da palavra de Deus para ficar meditando o dia inteiro, em vez de fazer só uma meditação pela manhã, não é? Ele poderia passar o dia inteiro meditando aquele texto, aquela pequena porção. Então ele disse que ele podia usar assim como alguém coloca uma bala na boca e fica levando a bala para lá e para cá e por baixo da língua, desfrutando do sabor da bala, né, durante bastante tempo. Então ele disse que isso que ele fazia com o texto, ele pegava o texto, e então ele meditava sobre ele, orava, e ele saía para o seu dia, não é? Para os seus afazeres, para os seus compromissos, andando pela rua, em meios de transporte, olhando as pessoas, olhando a cidade se movimentando, e ele podia pensar aquele verso sobre vários aspectos. Ele via alguém brigando, então ele podia pensar em relação àqueles corações, aquela verdade de Deus. Ele lia no jornal as notícias da política, da guerra, ele via as aflições do povo comum nas ruas de Londres. Ele disse que ele continuava com aquele texto, ele ia aplicando o dia inteiro, e no final do dia aquele texto tinha adoçado sua alma, né? E tinha tornado ele mais sábio. E eu diria que isso é certamente algo que Spurgeon aprendeu com os puritanos, não é? Por isso eles podiam pegar um pequeno trecho, não é? E às vezes escrever, meditar e trazer para nós obras imensas, porque é óbvio que
Aqueles homens pegaram isso e deixaram em sua boca, aquele pequeno texto, e eles foram experimentando os nuances de sabor e deixando cada vez mais impregnar na sua alma, né? Cada uma das doçuras daquele texto. E é isso que esse puritano inglês fez. Ele nasceu em 1630, morreu em 1704, e as pessoas têm uma ideia muito estranha quando falam dos puritanos, né? Muitas pessoas pensam, elas não querem, elas não admiram os puritanos por causa da palavra de Deus, elas admiram, sei lá, a época que eles viveram. Elas acham que 1630, nascer em 1630 era ótimo, e que o ser humano era maravilhoso nessa época, era mais decente, era mais focado em Deus, que vivia naquela sociedade era bom. Aquela sociedade era brutal, matou grande parte desses puritanos. Na verdade ele tem esse nome de puritanos porque aquela cultura botou esse nome neles. Era uma maneira de ofendê-los pelo seu compromisso com Deus. Aquela sociedade, aqueles costumes, aquelas roupas, não fazia daqueles homens nada melhores do que a nossa cultura, queridos. O que diferencia os homens em cada uma das suas gerações não é só a época. Todas as épocas são mais. Em todas as épocas, grande parte da igreja visível não era a igreja de Cristo. Esses homens foram expulsos da igreja. A maior parte da igreja não era composta por pastores puritanos. Pelo contrário, a maior parte fez tudo o que a rainha queria. Se adequou exatamente ao que o Estado determinou. Fez exatamente aquilo que foi ordenado para que a cultura ficasse satisfeita e desse a eles um salário. Poucos os puritanos são em relação aos pastores dos seus dias. Por isso eles puderam ser separados, marcados, puderam ser excluídos, proibidos de pregar, puderam ser queimados na fogueira em alguns momentos, puderam ser colocados na cadeia, puderam ser tratados brutalmente. Então, aquela sociedade, aquelas roupas, aqueles chapéus, as mulheres com aquelas roupas, não fez nenhum ser humano nem um pouco mais digno diante de Deus. Portanto, não nos interessamos muito no século XVI, aqui no caso 17, né? Ele morreu em 1704, início do século XVIII. Não nos interessamos nesse século. Não queremos que a nossa sociedade seja a sociedade do século 17, 18. Não queremos viver e olhar com fantasia para uma época que esses homens morreram, foram torturados, foram presos, foram mortos, foram martirizados. O que nós admiramos o que eles ansiaram e o que Deus fez através deles, mesmo eles não sendo o sucesso que nós imaginamos que eles foram. Os puritanos tinham dois propósitos no coração: que a igreja fosse reformada e que a pregação da palavra fosse reformada. É óbvio que eles só tiveram sucesso num ponto: a pregação foi reformada através deles, através do compromisso deles com a verdade. Mas a igreja continuou o que ela era. A igreja da Inglaterra não foi reformada pelos puritanos, ela continuou como ela era e como ela é hoje. Mas Deus, a verdadeira igreja de Deus, foi alimentada por esses homens a um custo enorme, e eles puderam viver, e muitos dar a sua vida para que a verdade de Deus fosse proclamada. É isso que Deus pede de nós na nossa geração. Todo o resto, se vai haver a igreja vai ser reformada ou não, como não foi na Inglaterra naqueles anos, nós podemos sim, como eles, sermos fiéis na proclamação do Evangelho e deixar Deus fazer o que quiser, como foi com eles. Então, John Howell, ele serviu em várias igrejas e foi capelão de Cromwell, como eu falei. E em 1674 ele publicou uma obra intitulada Um Tratado
de deleite em Deus. Então é uma meditação de 300 páginas no único verso da Bíblia. Como eu disse, eles pegavam um verso, e muitas pessoas se espantam, como é que ele podia? Eles pegavam um verso e ficavam com aquele verso, como Spurgeon disse, com aquele verso como uma bala na boca durante muito tempo. E então eles tiravam muito. E o verso deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então eu lembro quando eu estava falando sobre Pedro, falando a respeito do que Deus faz de fato no coração do homem, numa transformação, já que mesmo o meio reformado hoje fala mais sobre o que Deus fez fora do homem, e esquece completamente, fala só sobre justificação. E aí diz que um homem pode não ter nada mudado dentro de si e que ele é um filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus fez algo fundamental e um pilar da verdade, que é a justificação. Mas a justificação é algo feito fora de nós, é uma declaração de Deus, porque Cristo realmente pagou e satisfez toda a lei. Então nós fomos justificados. Mas a justificação é uma declaração de Deus. Mas Ele não fez só isso, não é? Isso era o que era necessário para Ele fazer algo dentro de nós. Quando Ele justifica alguém, essa pessoa é regenerada, essa pessoa vai sendo santificada pelo Espírito, ela é habitada pelo Espírito Santo. A ideia de que um homem realmente foi justificado, como eu disse, e que nada acontece de diferente, fica só com essa declaração externa, é esvaziar o Evangelho, é tornar uma das verdades mais doces, profundas da Bíblia, que é a justificação, e fazer dela sozinha o Evangelho, e então perder o Evangelho, como você faz quando não tem toda a verdade de Deus. Paulo, quando foi se despedir dos líderes em Éfeso, ele disse: o sangue de vocês nunca mais vão ver meu rosto, mas o sangue de vocês não vai estar sobre mim, porque eu preguei para vocês toda a verdade de Deus. Eu não peguei uma verdade que vocês fossem achar mais adequada, eu preguei toda a verdade de Deus. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso de John Howard. Então Marcos 12:30 fala sobre o mandamento que ele é primeiro, e ele é o resumo de todos os mandamentos, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E eu disse que isso não pode ser reduzido a atos físicos do cumprimento da lei, não pode ser reduzido a atos da força de vontade contrários aos desejos do coração. Ou seja, sempre que você faz algo por força de vontade, mas que é contrário aos desejos do coração, ou seja, eu estou obedecendo Deus porque Deus falou, mas o meu coração não tem deleite, isso é pecado. Mas muitas pessoas não gostam quando essas verdades são ensinadas, porque é óbvio que isso tira o homem de onde sempre ele quer estar, no controle. Fazer atos externos eu posso fazer, mas sentir da maneira adequada deleite em Deus eu não posso. Então eu finjo que essas coisas são opcionais, digo que isso não é o Evangelho, não é a essência do Evangelho, não é essencial. Você vê, é por isso que há todo um Evangelho do suposto livre-arbítrio humano, porque isso deixa o ser humano no controle, onde ele quer estar, e ele sabe que não pode mudar o que ele é. Mas eu prefiro então adaptar um Evangelho que eu não dependa totalmente de que ou Deus faça o que Ele disse que vai fazer, ou eu estou perdido. E você vê que esse mandamento não pode ser reduzido à força de vontade que seja contrário ao coração. Nós sabemos que não, porque eu mencionei no dia Mateus 15, 8 e 9, que Jesus disse: este povo me honra com os lábios. Portanto, eles estavam fazendo o que era certo. Nós fomos chamados para honrar a Deus com os lábios. E quando você diz que amar é fazer o que Deus quer, é obedecer simplesmente,
fazer as coisas certas, isso aqui teria cumprido. Este povo me honra com os lábios, então está tudo bem. Mas ele diz: mas o coração deles está longe de mim, não há deleite lá, não há amor, eles não me desfrutam como um maior tesouro. Então ele ele, em vez de ser como nós, não, mas apesar disso, você está justificado, está tudo bem. Ele diz assim: não, o coração deles está longe de mim, em vão me adoram. Tudo o que eles fazem externamente, tudo que eles determinaram fazer com sua vontade para externamente, é em vão, é inútil. Não é que é pouco espiritual, em vão me adora. Ou seja, os lábios estão cantando hinos e canções de adoração, os lábios estão pregando a verdade, os lábios defendem a justiça, as mãos estão dando algo ao necessitado, os pés estão indo a determinados lugares que se devia ir. Mas esses atos do corpo e esses atos da vontade, esses atos em si mesmo não são amor a Deus, não é deleite em Deus. Eles são, então, para Deus um zero moral. Zero moral. Não é que eles ficam no meio, não é que esse povo faz isso com os lábios, faz isso com as mãos, faz isso com os pés, faz isso com a voz, e então eles me honram pela metade. Não, em vão me adoram. Em vão, é zero, não é nada. O coração deles está longe de mim, em vão, vazio, nada, zero. Em vão eles me adoram. No domingo em seu canto, na segunda-feira em suas boas ações, não há deleite em mim, não é o que move o coração deles. Em vão eles podem ficar 1 hora orando, ler toda a Bíblia no ano, por que não? Porque o coração deles, Jesus diz, está longe de mim. Seus afetos, seus deleites, seus prazeres, eles não se deleitam em mim. Não é o deleite em mim que está fazendo eles fazer isso, pelo contrário. Então a versão de Lucas do primeiro mandamento, nós vimos, nos dá uma pista da essência do amor a Deus. E assim, falado pelo escriba. E o escriba falou, e Jesus aprovou o que o escriba disse: amarás o Senhor teu Deus, quando ele respondeu qual era o grande mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E eu lembro que eu mostrei que a tradução correta de cada uma dessas frases preposicionais parecem de forma idêntica na nossa língua, mas não está de forma idêntica lá, não é? Com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força, com toda a tua mente, porque na nossa versão, e a gente tem que sempre entender que a Bíblia é inerrante, é a revelação perfeita de Deus no original, né? As nossas versões, e eu não falo isso como uma crítica, já que as línguas são diferentes, é a melhor tentativa de colocar em várias línguas aquilo que está no original, como foi revelado. E acontece que as nossas versões ignoram algo crucial, e uma delas aqui, uma das preposições aqui é diferente, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a partir do teu coração. Teu coração é a fonte do amor, da onde ele está saindo realmente. E aí as outras coisas amarás de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Entende? Você ama de todo o coração. E como é que esse amar de todo o coração se expressa? Com a nossa mente completamente, com o nosso entendimento, com a nossa força. Mas as outras três como o amor que flui do coração
se manifesta. Então, com mais cuidado, o primeiro mandamento em Lucas 10, 27 é: amarás o Senhor teu Deus como raiz, como alicerce, a partir de todo o teu coração. É ali que você ama a Deus, com toda a sua alma. A partir do coração, então, toda a sua alma vai amar a Deus a partir da fonte da onde o amor está saindo, com todas as suas forças e com toda a sua mente. Ou seja, o coração está movendo, é como o cérebro que está movendo os músculos, não é? Quem está movendo é a mão, mas é o cérebro que está comandando a mão. O que está movendo é a boca, não é? É a língua, mas a língua não está comandando a si mesma. Quem está comandando ela é o cérebro. Se houver um problema lá, tudo vai ficando com problema. Ou seja, eles mostram a sua vontade, não é? Os músculos, eles começassem a agir por conta própria. Imagina a confusão que seria as nossas vidas. Então, o nosso músculo, quando eu dou um soco em alguém, ninguém diz que músculo rebelde. Não é? O músculo estava só expressando a minha vontade. Quem estava comandando a ação era o meu ódio, não é? A partir do quê? Do meu coração. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: você ama a Deus com todo o seu coração, e a vontade, a mente, a alma são os músculos que colocam em ação o amor do coração. Isso importa porque é uma pista de que o coração humano tem um papel único no desempenho daquilo que é o amor de Deus. A alma, a força e a mente não estão particularmente associadas às nossas afeições, mas o coração está. O amor de Deus vem primeiro do coração, como a fonte. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e porque a essência do amor é o que o coração produz. E é por isso que Deus está dizendo: esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles, lá na fonte, não há amor a mim, há amor a outras coisas. Eu não estou lá. Portanto, os atos da boca deles, da mente que decorou a letra da música, de dar lá o sopão no final de semana, isso tudo é em vão. Os atos da força de vontade contra determinados desejos. Aquele escriba que falou com ele vivia uma vida externamente reta, não é assim, moral, mas ele está dizendo: zero moral, zero moral. O seu coração está longe de mim. Então, o que a alma, a força e a mente produzem são formas de expressar o amor, formas de alimentar o amor, mas o trabalho deles não é a essência. É isso. O trabalho do coração é a essência. O coração é a fonte do amor a Deus ou não. E é por isso que Jesus diz isso: em vão me adoram, em vão me buscam, porque o seu coração está longe de mim. Então é isso. Ele está dizendo: se não há afeição espiritual verdadeira, o contrário de eu dizer assim: mas eu estou justificado. Se não há afeição espiritual verdadeira, Jesus diz: todo o resto é inútil. Porque os músculos, as outras coisas são só músculos que deviam fluir movidos pelo coração. E então vários, eu diria que quase todos os grandes puritanos gastaram bastante tempo, apesar de associarmos isso muito a Jonathan Edwards, que é um puritano da Nova Inglaterra, né, e não da Inglaterra, mas todos eles viram o coração da nossa relação com Deus, como a Bíblia mostra. Então, John Owen, num livro chamado Graça, o dever de uma mente espiritual, ele diz: sem afeições espirituais não podemos ter uma mente espiritual, como nós vimos. E ele está se referindo a afeições espirituais, para que a gente mesmo não preencha as lacunas. Ele explica no livro, na página 395, em inglês, né? Em português não tem, mas enfim, se a gente traduzisse, talvez não ficasse nessa página. As afeições espirituais são o caminho
pelo qual a alma adere a coisas espirituais. Por exemplo, Escritura, salvação, Cristo, céu, Deus. E como as afeições espirituais então aderem, segundo John Owen, a essas realidades espirituais? Ele mesmo responde: ao absorver um sabor, um gosto doce, gostoso, não é? De modo que a alma fique satisfeita, diga: maravilhoso, quero mais, delicioso, não posso parar, eu tenho que ter mais disso. E John Owen diz: é a fonte, as substâncias e a substância peculiares de nossa mente espiritual. É a evidência de que nós temos uma mente espiritual quando um coração produz afeições, e o que essa mente expressa são essas afeições do coração. Assim, as afeições espirituais são o saborear, ele diz, o se deliciar, o descansar, a satisfação no Espírito Santo como realidade espiritual, em oposição à realidade, o deleite e o prazer que o homem tem no pecado. Então, no ápice dessa realidade espiritual está quem? Deus. Nisso é englobado o que? O amor pela igreja, o amor pelos irmãos, o amor por pregar o evangelho ao mundo. Mas no ápice, a afeição espiritual, o ápice dela, o início, a fonte, é todas elas em Deus. O resto é um transbordar, não é? Portanto, ter uma mente espiritual, John Owen diz, isto é, amar a Deus de todo o coração, é saborear, se deliciar, descansar e ficar satisfeito com Deus, acima de qualquer outra realidade. Não importa como as outras realidades estejam nas nossas vidas. Você vê por que esses puritanos puderam viver e sofrer tanto por Cristo e ainda assim deixar esse legado de deleite em Deus. Então John Owen diz de maneira surpreendente: todos os desígnios da graça eficaz de Deus são adequados e preparados para um único fim, a saber, recuperar as afeições do homem para si mesmo. Ou seja, Deus opera todas as coisas. Você vê como é contrária a ideia de que alguém foi justificado e a graça agiu no homem para que o homem fosse para o céu. Não, todos os propósitos têm um único fim. Esse não é uma coisa, isso aqui não é o essencial. Não, isso aqui é o coração, é a essência. Deus fez tudo para uma coisa, ele está dizendo, para que o homem tivesse uma afeição verdadeira por ele mesmo. Se essa afeição não existe, nada mais existe no Evangelho. Então não ouso dizer que isso aqui é para alguns homens, ou pregar, como muitas pessoas pregam doutrinas da graça para dizer no final que elas não são essenciais, que elas podem ser jogadas no lixo e alguém ainda estaria salvo, sem as verdades centrais da salvação. John Owen quer dizer: o grande fim de Deus na redenção não é levar você para o céu, é levar você para Ele. O grande fim de Cristo na cruz não é levar você para uma eternidade sem dor. É o que Ele falou no momento que antecedeu a sua morte, naquela noite, dizer: Pai, eu quero que onde eu estiver eles estejam, para que vejam a minha glória, para que fiquem maravilhados, se deliciem, se deleitem, vejam a mim como tu vês, e tenham o gozo que tu tens em mim. Ou, para ser mais completo, o grande propósito, o grande fim de Deus é que a sua grandeza, ou seja, a grandeza de Deus, a beleza de Deus e o valor de Deus sejam magnificados em nossos corações quando nós saboreamos Ele, quando nos deleitamos, quando nós descansamos, quando nós temos paz no que Ele é, quando nós temos satisfação, plenitude, quando não há mais sede, quando não há mais fome de encontrar essas coisas em qualquer outra fonte, em qualquer outro lugar, mas somente em Deus, e experimentar todas essas coisas que fluem de Deus, esse amor, paz, alegria, vinda de Deus para nós em Cristo. Ou, para usar uma linguagem ainda mais familiar, o grande fim
da obra de Cristo é que a glória dele seja engrandecida, para que você possa desfrutar ele como o Pai desfruta, acima de todas as coisas, de tal maneira que tudo que existe só existe porque o desfrute do Pai no Filho é tão grande que ele teve um plano eterno para mostrar isso como um presente para o Filho pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia diz, Paulo diz, que quando Deus sujeitar todas as coisas e colocar tudo aos pés do Filho, tudo que ele fez foi para magnificar o Filho, pelo deleite que ele tem no Filho. O que a Bíblia diz? Então Cristo vai pegar tudo isso e colocar de novo aos pés do Pai. Você está vendo? Um está magnificando o outro, um está mostrando o seu deleite final no outro. Essa é a essência do que o grande mandamento exige: o gozo do coração em Deus acima de tudo, como o Pai tem no Filho e o Filho no Pai. Então amar a Deus de todo o coração significa saborear Deus, se deliciar em Deus, descansar em Deus, ter paz em Deus. Agora, você dizer que o homem foi salvo e não tem nada disso, é você dizer que, na verdade, em vão me adoram, em vão me buscam. Apesar de que as pessoas querem dizer isso, porque é óbvio que um evangelho que não passa de humanismo secular, misturado, mesmo quando misturado com as doutrinas da graça, que você vê hoje, infelizmente, não pode fazer ninguém ter paz. Aí é mais fácil eu falar que o evangelho não pode te dar afeições espirituais. Mas os puritanos, debaixo de uma pressão enorme, morte, tortura, morte na fogueira, eles podiam falar sobre aquilo que na verdade o evangelho faz no interior, profundamente. Então, como os afetos autenticam isso? Isso não é reducionista, como C. John Owen ou qualquer um desses pastores puritanos, ou eu aqui nesta noite estivéssemos dizendo que o grande objetivo da criação e da redenção foi reduzido e limitado às afeições do coração humano. As raízes de uma árvore e a seiva que ela produz, que corre para cada galho, para cada folha, dando vida a cada fibra viva, não é tudo numa árvore, é óbvio. As coisas são diferentes. As raízes da árvore não são os galhos. Galho é galho, raiz é raiz. A seiva da árvore não são as folhas das árvores. A folha são as folhas, a seiva é a seiva. E o coração humano não é a mente, ou a língua, ou as pernas, ou os braços. E as afeições espirituais não são os novos céus e nova terra, mas sob Deus, sob o poder de Deus, sob a vontade de Deus. E as afeições espirituais são a realidade autenticadora, não é, de toda a atividade divina e humana, como algo realmente redimido, não é, em nós. Então John coloca assim: tudo que fazemos a serviço de Deus, qualquer dever que cumprimos sob o seu mandamento, o seu comando, sob a sua ordem, tudo que passamos ou tudo que sofremos por causa do seu nome, se não resultar da nossa união, de nossas almas a Ele, por nossas afeições, é desprezado por Ele, e Ele não nos possui. Em vão experimentamos tudo isso, mesmo que seja você ver sofrimento, perdas. Então, isso aqui está na página 400 de John Owen, falando a respeito da autenticação em nossos corações da obra de redenção. Em outras palavras, o que quer que você faça, o que quer que eu faça na era vindoura, nos novos céus e na nova terra, que é muito mais do que afeições, não vamos ficar lá só parado sentindo, experimentando afeições. Vamos fazer muitas coisas. É o mundo, é a vida. Nós vamos ter corpos e nós vamos viver como Deus planejou que os homens vivessem: trabalhar e fazer e cultivar. Mas, ou seja, as afeições não são tudo.
na era vindoura como agora, mas o que quer que pensemos na era vindoura e agora, o que quer que construamos, quaisquer atos de criatividade e inventividade que tenhamos, ou adoração, que contemplemos, não serão pior do que nada, não é? Como seria aqui se não estivesse influindo com a seiva do deleite em Deus. Apesar dos galhos não serem a seiva do deleite em Deus tem que estar lá, e tudo que esses galhos produzirem, então serão realmente frutos espirituais, desfrutando Deus, amando Deus, seja o que for que nós faremos, inventaremos, criaremos, na eternidade, estará fluindo dessa seiva, desse amor, desse deleite. E isso começa agora. Significa que não estaremos lá sem as afeições espirituais de saborear, deleitar, amar a Deus. Essas afeições espirituais definem quem nós somos, se nós somos filhos de Deus ou não, não é? A que lugar pertencemos, e no último dia isso ficará claro, não é? Então Joel coloca assim: o que quer que os homens finjam como são suas afeições, eles realmente são mediante aquilo que eles se deleitam. Página 396. Ou seja, as afeições não são tudo, mas elas autenticam tudo. As afeições não são tudo, mas tudo que eu fizer, meu cantar, meu pregar, meu andar, meu trabalhar, vão ser definidos por ela, não é? Elas autenticam tudo, elas adoçam tudo. A minha vida não vai ser miserável na dor, na aflição, na doença, porque o deleite em Deus verdadeiro vai adoçar, vai afofar a minha cama, não é? Vai me dar paz na aflição. Elas engrandecem a Deus em tudo, e elas orientam tudo. Os afetos, diz John Owen, estão na alma como leme no navio. Se for segurado por uma mão hábil, ela vira todo o barco de maneira que quiser. Ou seja, o navio é enorme, mas há um leme. Para onde ele vai? Para onde o leme apontar. Ele é grande, mas aquela estrutura enorme está sendo dirigida apenas pelo leme. John Owen diz: tua vida pode conter muitas coisas, mas o leme são suas afeições. Se suas afeições não estão em Cristo assim, elas estão em outra coisa, e é isso que está dirigindo a sua vida. Então Cristo não é o objetivo, porque o leme da vida é onde suas afeições estão e no que você se deleita. E é para esse lugar que a sua vida está se dirigindo, porque o leme vira tudo. E até esse ponto, você vê que ele está falando de todas as afeições, mas lá em Pedro ele sublinha de maneira muito forte a alegria em meio àquelas aflições enormes, não é? Vocês nunca o viram, mas o amam, e não o vendo agora, se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. E as afeições espirituais de saborear, desfrutar, ficar satisfeito, se deleitar, na verdade eu diria que cada uma dessas coisas são ingredientes da nossa alegria em Deus. É porque nos alegramos nele, parte dessa alegria é o nosso deleite nele, nosso prazer nele. São vários ingredientes que formam isso, e é por isso que essa palavra é tão usada por eles, e é tão usada pela Bíblia, porque ela contém todas as outras. Quando eu tenho uma alegria indizível em Deus, quer dizer que eu me deleito tanto nele, que as aflições não conseguem tirar o meu deleite, não conseguem tirar a minha paz, não conseguem tirar. Então a alegria, ela contém as outras coisas, por isso ela é tão enfatizada. Isso nos ajuda a entender não apenas o significado, mas a importância do que a Bíblia, os puritanos aqui estão enfatizando na alegria. E
durante a vida a gente percebe, não é, que existe um tipo de cristão, talvez milhões, talvez a grande maioria, que lê a Bíblia de uma maneira com lentes que bloqueiam suas afeições, e pregações assim, e talvez fosse até mais certo dizer, uma lente que neutraliza e desativa o significado da Bíblia na nossa vida, na vida deles. É como se a lente do óculos deles colocassem uma pequena nota, sempre assim, um asterístico, com uma pequena nota do ladinho, assim, sobre as afeições, o deleite, o gozo em Deus. E lá na notinha, tudo que ele lê na Bíblia, está lá, sem importância as afeições, insignificante, periférico, é só uma cereja no bolo. Muitos pastores, mesmo no reformado, pregam só para dizer que essas grandes coisas podem não estar lá num cristão. Ele pode não ter nenhuma alegria em Deus. Hoje em dia nós chegamos até o ponto de dizer que alguém pode não ter alegria nenhuma em Deus, a ponto de ele viver tão na escuridão que ele pode até querer tirar a sua vida. Ele não tem nenhuma alegria em Deus, ele não vê nenhum propósito na sua vida. Ele pode até dizer que acredita na primeira pergunta do Evangelho do Catecismo de Westminster, que o homem existe para glorificar a Deus e se deleitar nele. Mas ele diz que o homem pode não ter nenhum deleite em Deus e ainda assim ele tem um propósito. Que propósito? Não é? Há um monte de contradições em quem faz isso. Talvez seja melhor que ensine heresias direto e não misturem a verdade desse jeito com falsidade, porque fica mais fácil passar como uma nota verdadeira quando ela é falsa para as pessoas, não é? Pior do que você não pregar a verdade é pregar a verdade ou parte dela, pregar as doutrinas da graça para dizer no final que elas não têm importância. Então, sem importância, insignificante, ou para dizer de outra forma, essa lente é projetada para fazer a vida cristã parecer um processo só de pensamento certo, só de você saber a doutrina certa e tomar a decisão certa, a ação certa. Isso faz parecer, apesar da pessoa dizer que está pregando o que a Bíblia diz, a soberania de Deus, parecer muito o evangelho do livre-arbítrio humano. Doutrinas, decisões e atos sem transformação verdadeira, que está totalmente além da capacidade humana. E a pessoa está dizendo: tenha pensamentos corretos a respeito de Deus, tome decisões corretas sobre Deus, faça coisas certas sobre Deus, enquanto centenas de textos bíblicos que falam sobre se deleite em Deus. É isso que autentica, seja Ele a sua alegria, seja Ele o seu deleite, seja Ele a sua paz, são arrancadas da Bíblia. E quando na verdade deve ser uma verdade enraizada. Então John diz assim: as afeições são a sede de toda a sinceridade, que é a joia da comunhão divina humana. A vida e a alma de tudo que é bom e louvável são as afeições. Então, uma visão que marginaliza as afeições, tornando-as opcionais ou dizendo que elas são. Pedro não diz: eu sei que vocês estão em Cristo, porque não o vendo, vocês não amam, não tem gozo nele, mas pelo menos vocês estão sofrendo, estão aguentando, estão sendo estoicos, estão aguentando o sofrimento. Não. Ele enfatiza que diante de todas aquelas situações, eles não tendo visto Cristo, eles o amavam, e mesmo não vendo agora, se alegravam nele, com uma alegria indizível e cheia de glória. Essa é a ênfase. Eles dizem: é isso que autentica vocês. Muitos loucos morreram por ideias malucas de algum guru, não é o sofrimento simplesmente que autentica vocês. O que autentica vocês é que vocês têm uma alegria indizível nele, em meio a essas aflições. E é uma visão que torna louvável tudo que eles estavam experimentando e fazendo, por causa
das afeições. Então nós sabemos que elas são de maneira negativa ou positiva ordenadas para nós o tempo todo, não é? A Bíblia não comanda só nossas ações, mas nossas afeições, nossos desejos. A Bíblia não ordena só que você obedeça a Deus, diz: descanse em Deus, tenha paz nele, se alegre nele, se deleite nele. E você diz: isso o homem não pode fazer. O homem não pode fazer nada. Esse é o problema. Quando você transforma o evangelho naquilo que o homem pode fazer por si mesmo, você já abandonou o evangelho. O homem natural, a sua mente é inimiga de Deus, não pode fazer nada, não pode crer, não pode se arrepender, também não pode se deleitar. Mas nós sabemos como o homem crê, como ele deixa de ter uma mente inimiga de Deus e como se deleita em Deus. Nós sabemos que essa obra não pode ser feita por ele. A Bíblia ordena, por exemplo, em Mateus 6,25, você não ficar ansioso, não ceder à raiva, em Colossenses 3,8, não ceder à luxúria, em 1 Tessalonicenses 4,5, não amar o dinheiro, em Hebreus 13,5. Não é para você se esforçar para o dinheiro não tomar uma grande proporção, para você não amar o dinheiro. Positivamente, diz que você deve estar contente em Deus, satisfeito nele. Diz que você deve ter uma esperança invencível. Eu sei que tem gente que diz que a pessoa pode morrer sem nenhuma esperança em Deus e ser salvo, mas isso é uma loucura. A Bíblia ordena que você tenha esperança nele, que você confie em Deus, que você confie em sua palavra, que você descanse nela como verdade. Nós achamos: não, mas alguém pode não confiar em Deus assim e ainda assim ser salvo. Isso é um absurdo. Não há nada mais ofensivo, querido, que alguém que... Imagina se você falasse assim para alguém: olha, pelo meu nome, eu prometo a você que no dia tal eu vou fazer isso. E a pessoa dissesse: eu não consigo acreditar em você. Você me desculpe, mas eu não confio no teu caráter. Como isso seria ofensivo demais para nós seres humanos. Quando alguém diz para nós: não confio na sua palavra, tua palavra para mim nada é a mesma coisa, o que você fala para mim não tem nenhum valor. Isso é ofensivo. Você está dizendo o quê? Que eu sou um mau caráter? Eu não confio em você. Agora as pessoas dizem que é normal as pessoas que se dizem servas de Deus dizerem isso para Deus: não confio em você, não confio no que tu dizes, não confio se é verdade ou não. E as pessoas dizem: tudo bem, essa pessoa ainda honra a Deus. Como? Você não tem como ofender mais alguém do que dizer: não confio em você. Isso é falso. Você fala coisas, você não vai fazer. Eu não posso descansar na tua palavra, porque a tua palavra não vale nada. A tua palavra para mim é uma nota falsa. Mas as pessoas dizem calmamente: alguém pode não confiar em Deus, está tudo bem. Ele pode não ter uma afeição de deleite. Ou então o marido pode dizer para a esposa: olha, não, vou trabalhar, botar as coisas na casa, mas eu não te amo, não tenho afeição por você. Mas o amor é só porque eu faço tudo direitinho. Nenhuma mulher estaria satisfeita, nenhum homem. Mas nós achamos que Deus tinha que estar. É um evangelho horrível. Os homens são capazes de amar o pecado, e um homem que diz que não é capaz de se deleitar em Deus, diz que ainda assim foi alvo do evangelho, do que Cristo fez na cruz. Então a ternura é ordenada em 1 Pedro 3,18, a contrição, a tristeza pelo pecado, a alegria é ordenada em Filipenses 3,1, a alegria é ordenada em Mateus 5,12, o prazer é ordenado. Portanto, se você tem lido a Bíblia por meio de lentes que transformam tudo isso em uma coisa opcional, você não tem lido a Bíblia de jeito nenhum. Nossos medos por trás de sentimentos explanam isso. Por que as pessoas são assim? Porque todos nós somos emocionalmente deficientes. O alcance das nossas afeições saudáveis é muito estreito, e a lista que nós podíamos ler na Bíblia de como deviam ser todos os nossos sentimentos, com nossas deficiências emocionais, parece totalmente irreal para nós, e é mesmo.
Mas aquelas coisas que você achou que você poderia fazer sem depender só de Deus, você só está sendo arrogante, porque você também não poderia. Podemos sentir algumas coisas com muita força, não é? Facilmente. Raiva, luxúria, desapontamento, medo, ansiedade. Podemos. E nisso que os nossos corações são bons. É nisso que eles são naturalmente especialistas. Ninguém precisa falar assim: olha, vou te ensinar a ser ansioso, porque a ansiedade é uma necessidade. Não precisa, não é? A sentir raiva, medo, inveja. Isso só mostra o que o coração do homem é. Mas esperança, afeição terna, ternura, deleite em Deus. Não, nossos corações são péssimos nisso. Por isso então vem um pregador e diz: você não precisa ter nada disso para Deus salvar você. Não é disso que Deus nos salva. De um coração que não podia sentir ternura por Ele, de um coração que não podia se deleitar nele, de um coração que não tinha nenhuma alegria nele. É disso que nós somos salvos, das nossas afeições da escuridão, dos nossos amores da escuridão. Portanto, todos esses mandamentos são impossíveis, mas todos são, não é? E aí muitas pessoas mudam o evangelho, e como eu disse mesmo, meio reformado. Por quê? Porque eles ameaçam o meu controle. Eu queria que Deus ficasse satisfeito só porque eu louvo Ele com meus lábios, eu faço aquilo ali, eu vou lá dar o pão para aquelas pessoas lá, eu faço aquilo outro, porque isso eu posso fazer. Agora quando fala para mim algo que eu não tenho capacidade de fazer por mim mesmo, então isso não pode ser essencial. Essencial é o que eu posso fazer. Mas não é verdade. Jesus disse: vocês podem me louvar com os lábios, vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, então vocês me louvam em vão. Tudo que vocês fazem é em vão, é um zero moral, porque vocês são zero morais, a não ser que meu Espírito atue em vocês poderosamente. É exatamente por isso que ele diz que aquele homem moral, maravilhoso, que era Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque não há nada que realmente possa vir do seu coração, afeições verdadeiras que possam vir do seu coração e de todos esses atos externos que você é tão bom e praticar. Agora vem alguém e diz: não, você pode nascer de novo e não ter essas afeições. Então para que nascer de novo? Como você pode obedecer ao mandamento de não temer quando você está com medo, quando você está diante de coisas que produzem medo? O que devemos fazer? Nos tornamos hipócritas? Fingimos até conseguir? Não. Jesus não está no negócio de fazer hipócritas, não é? Porque se você fingir que teu coração está em Deus, quando você louva a Ele, que sem o seu coração está, é exatamente o que Ele está dizendo, que não adianta nada, não é? Ele está no negócio de nos transformar e fazer o que era impossível ao ser humano. Quando ele está falando sobre o amor ao dinheiro e fala que por isso dificilmente um rico podia entrar no reino dos céus, ele fala de tal maneira que mesmo que ele não tenha dinheiro, porque amar o dinheiro não necessita você ter dinheiro para amá-lo, né? Isso é um Deus que domina o ser humano. Os discípulos disseram: então quem pode se salvar? Então é impossível um homem se salvar. Jesus disse: é impossível mesmo, mas porque ele não pode amar o dinheiro. É uma das coisas que evidenciam a escuridão do seu coração. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então foi assim que aconteceu com o diálogo com o jovem rico. E os discípulos então pensaram isso: ninguém pode. O problema dele você podia dizer quando o jovem foi embora, ele não queria se tornar um hipócrita, e ele podia fingir que não amava o dinheiro e ficar ali, mas ele não queria se tornar um hipócrita. Nem Jesus quer fazer hipócritas, ou está no negócio de fazer hipócritas. Ele está no negócio de transformar homens, transformar corações, dar novos corações, novas mentes, para expressar o que flui desses novos corações.
Então ele disse em Mateus 19, 26: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso que nós não pregamos aquilo que nós achamos que o homem pode fazer. Por isso que não precisamos pegar o humanismo secular, porque nós achamos que o que ele diz o homem pode fazer, ou pode explicar seus males, ou pode se vitimizar e ficar lá. Nós estamos pregando o que Deus faz no homem. Em outras palavras, Jesus diz: eu vim ao mundo para perdoar os afetos pecaminosos, mas não só para isso. Eu não vim só para perdoar o amor ao pecado que vocês tinham, que dominava vocês. Eu vim ao mundo não só para perdoar afetos pecaminosos, eu vim para criar novos afetos, novos amores, novos desejos, novos prazeres. Não vim só perdoar os prazeres pecaminosos, eu vim criar novos prazeres em vocês. E portanto, porque você pode não querer tirar as lentes que minimizam o poder de Deus em criar as afeições, você pode ler a Bíblia em vão a vida inteira, e você não vai orar, não é? E você vai achar que o cristianismo é simplesmente uma doutrina correta, ou uma decisão correta, ou ações corretas, e isso é confortável. É confortável porque nós achamos que isso está no nosso controle, não é? E eu penso através das doutrinas, eu tomo decisões através delas, e eu faço as minhas ações, como cantar, como pregar, como boas obras lá fora, e essa é a minha obediência. E os puritanos veem a Bíblia, e a Bíblia é mostrada para nós as afeições e a realidade de desfrutar Deus de uma maneira radicalmente diferente. E então John Howe, que foi esse pastor, ele pegou esse salmo, o Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, e ele expandiu ao máximo. Primeiro ele falou sobre o deleite no Senhor, e como o dever de desfrutar Deus, o dever de cada coração de desfrutar Deus. Então, o grande mandamento é uma das coisas que ele traz a Deus, de amar a Deus de todo o coração, é em essência um mandamento, como eu disse, de saborear Deus. Isso é amar a Deus, porque você amar a Deus é uma coisa muito diferente do que a gente normalmente, quando fala do amor um pelo outro, a gente fala sobre fazer. Olha, eu amo meu filho, eu cuido dele, eu troquei suas fraldas, eu carreguei ele, eu paguei o colégio, eu protegi ele, está vendo? Isso é amor. Eu amei ele protegendo ele, eu amei ele fazendo isso e fazendo aquilo. Mas você vê, Deus não tem necessidades. Amar a Deus é algo que não pode estar limitado a suprir. Eu e minha esposa, eu supro as necessidades emocionais dela, as necessidades, todas as necessidades. Eu amo meus filhos, eu estou tentando suprir as necessidades físicas, materiais e emocionais, mas Deus não tem necessidades emocionais. Deus não tem necessidade nenhuma. Amar a Deus é algo muito mais elevado que amar um ser humano, porque não é suprir necessidades. Ele não tem nenhuma. Ele não tem necessidade emocional. Ele não tem nada que você realmente precise dar a Ele, a não ser, você vê, todo o meu amor a Deus tem que se expressar por deleite nele, satisfação nele, prazer nele. Porque diferente do amor aos outros, que está tão cheio de suprir coisas, não há como suprir Deus de nada, não é? Então Howe, ele usa a palavra prazer para expressar isso. Ele pergunta: pode-se dizer que o amam quem não tem prazer nele? Isso, ele responde, é amá-lo sem amá-lo. Em outras palavras,
Amar a Deus como devemos não é menos do que experimentá-lo como nosso maior prazer. Se nós não experimentamos como nosso maior prazer, tudo que você faz é bobagem. Deus não tem necessidades que você possa suprir fazendo alguma coisa. Então Raul extrai implicações óbvias, não apenas do grande mandamento, mas também do fato de que no Salmo 37,4, que na verdade é o único versículo para a obra inteira, deleita-te no Senhor, tem essas implicações, e ele diz, e é claro que é dever comum de todos que se dizem salvos, se deleitar em Deus, dever, obrigação. Se o deleite é ordenado por Deus, então o deleite é o nosso dever, porque tudo que Deus ordena é um dever para nós. Se deleitar-se em Deus é um mandamento, então deleitar-se em Deus é obediência, e não se deleitar nele é óbvio que é desobediência. E agora nós precisamos nos deter aqui por um momento para obter alguma clareza sobre a relação entre obediência a Deus e deleitar-se em Deus, porque parece que não há fim para a confusão que as pessoas fazem, os cristãos fazem, sobre essas duas coisas, obedecer e deleitar-se. Acho que você jamais deveria dizer, olha, busque a alegria com todas as suas forças. Acho que você deveria dizer, busque a obediência com todas as suas forças. É o que as pessoas dizem. Busque obedecer a Deus. Quando alguém diz, não, busca a sua alegria, o seu deleite em Deus, não, o mais importante é buscar a obediência. Você vê que as pessoas sempre vão tirar das afeições para o fazer, para o que você pode fazer. E nós temos que dizer para as pessoas, não como assim? Não busque alegria, busque obediência. Mas se Deus ordenou que eu devo me alegrar, buscar a Deus, me alegrar em Deus é obediência, e não me alegrar é desobediência. Como é que eu posso buscar obediência sem me alegrar em Deus? Quando eu não me alegro nele, eu já estou desobedecendo. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Como é que alguém pode dizer para mim, busque obediência e não alegria? Ele disse, alegrai-vos. Se eu não me alegro nele, eu já estou desobedecendo. Eu não tenho como separar obediência e alegria verdadeiramente, porque não se alegrar já é desobediência. Eu não posso mais buscar a obediência a Deus se não me alegro nele, porque eu já desobedeci. E alegria em Deus é obediência a Filipenses 3:1. Deleitar-se em Deus é obedecer a Deus. Quando a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, como eu posso obedecer a Deus? Me deleitando nele. Se eu não tenho a afeição, eu não posso obedecê-lo. Ninguém pode dizer, não, o deleite é opcional, a obediência é principal. Como assim? Se o deleite é uma ordem, deleitar-se é a obediência. E causa uma confusão sem fim, inculcar em nossas mentes, em nossas mentalidades na igreja, de que deleitar-se em Deus e obedecer a Deus são coisas diferentes, e que se alegrar em Deus e obedecer é diferente, que mesmo que você não se alegre, você pode obedecer. E o que é mais importante, que a alegria não é essencial, ou deleite, quando na verdade não fazer isso é desobedecer. A busca do deleite, a busca do dever não são coisas alternativas, não é? A busca da alegria e a busca da obediência não são alternativas. Se eu não me alegro, eu já não obedeço, e todas as obediências, como Jesus disse, são em vão. John Houghton está certo. Ele diz, é dever comum de todos deleitar-se em Deus. Então você deve se testar. Como você reagiria se alguém dissesse, nós devemos gostar de obedecer a Deus? Eu diria, sim, é verdade. Os mandamentos do Senhor, como diz 1 João 5,4, não devem ser pesados. Se você acha pesado, você não pode dizer que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Se amar Jesus para você é um peso muito grande, é difícil, é um mandamento que te oprime,
Então você está dizendo, o jugo dele é esmagador. Mas Agostinho diz, comanda o que quiseres, conceda o que comandas e comandes o que quiseres. Ou seja, conceda o que ordenas e ordenes o que quiseres. A Bíblia diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer tua vontade, ó Deus meu. Sim, nós devemos gostar de obedecer a Deus. Mas há pelo menos dois problemas se isso é o fim de tudo que a gente diz. Por isso que todas as coisas pelo meio, elas descambam para o que é falso. Primeiro, a pessoa comum que ouvir isso, ela vai tirar como inferência de que você disse que a obediência é uma coisa e o possível gozo dela é outra coisa, que você pode obedecer sem se deleitar na obediência. Mas se você obedecer sem se deleitar na obediência, você desobedeceu e não obedeceu. Não é uma obediência. Então, se alguém disser para mim, Josemar, você tem que se alegrar na tua obediência, parece uma boa coisa, mas é estranho. Como assim eu tenho que me deleitar na obediência? Se eu não me deleitar, aquilo não é obediência. É uma confusão. E há problemas que podem ser piores. Se nós falarmos, devemos gostar de obedecer a Deus, mas não falarmos mais nada sobre a relação entre a obediência, a alegria, o prazer, o deleite, a gente vai confirmar as pessoas no equívoco generalizado de que existe uma santa obediência sem alegria, uma verdadeira obediência sem deleite, que aquelas pessoas que estavam sofrendo poderiam obedecer Jesus sem aquela alegria indizível e cheia de glória. E o que nós podemos dizer é que os puritanos conheciam muito melhor as Bíblias, suas Bíblias, do que nós podemos ter Bíblia, queridos, em iPhone, consultar 200 versões e logo ver a versão em grego e consultar logo alguns livros, mas aqueles homens só tinham um livro. Mas eles conheciam muito melhor a Bíblia. Nós podemos ter enciclopédias e dicionários, tudo no mesmo dispositivo, mas aqueles homens conheciam muito mais a Bíblia do que a nossa geração. Já vimos John Owen dizendo que o deleite em Deus é a alma de tudo que é bom e louvável. Mas John Owen diz assim: como a lei do amor é a lei universal e sumária, abrangendo todo o dever, assim a desafeição, a falta de prazer e deleite em Deus deve abranger todo o pecado. Você não vê então como cancela e anula a obrigação de todas as leis enquanto você não tiver prazer e deleite em Deus? E ele diz mais: não se deleitar em Deus, portanto, o que pode ser senão o auge da rebelião do coração contra Deus. Ele diz: você não pode chamar isso de evangelho. Se um coração não se deleita em Deus, ele está no auge da rebelião, está dizendo: você não é maravilhoso, você não é aprazível, você não pode causar alegria no meu coração, olhar para ti não me alegra, sua presença não me alegra, a sua pessoa não me alegra. John Hall diz: como isso não pode ser visto como o auge da sua rebelião? Numa outra obra dele, na página 600, a respeito disso, em outras palavras, onde o coração não abraçou Deus como tesouro, ele está dizendo que a obediência não é só o auge da rebelião, porque você está obedecendo a quem você diz: não tem alegria, prazer em ti. Você não é uma pessoa que me dê prazer, mas por alguma razão que me interessa, eu vou fazer o que você quer. E é por isso que Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, não é? Tem uma obediência professada, mas o coração deles está longe de mim. Eles me obedecem inutilmente. A obediência deles é inútil. Eles pensam que estão ganhando algum ponto com alguma coisa com a sua obediência, mas a obediência dele é a essência da rebelião. Saborear, se deleitar, estar satisfeito em desfrutar Deus em Cristo como nosso deleite, tesouro, é obediência, é a raiz da verdadeira obediência. E se ela não está lá, não existe obediência nenhuma. E é nosso dever
Em segundo lugar, ele vai gastar uma grande parte falando sobre as estratégias para desfrutar Deus. E a gente pode perguntar a ele: olha, se deleitar-se em Deus, desfrutar, amar a Deus é tão essencial, é tão penetrantemente transformador, não é? Como uma raiz da verdadeira obediência. Como então a gente pode obter e viver nesse deleite? A primeira resposta de John Hall, como Jesus você deve ter um novo coração. O coração prometido na nova aliança, o coração que Jesus comprou. Ele disse: esse é meu cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. E a nova aliança tinha uma promessa. A promessa da nova aliança era: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis em meus estatutos, e tenhais o cuidado de obedecer a minha palavra. Ezequiel 36, 26. Então, Hall, ele faz essa conexão. Ele diz: quando pode ser verdadeiramente dito, tua lei está no meu coração, também será dito com a mesma sinceridade, tenho prazer em fazer tua vontade, ó Deus. Como a profecia apontando para Jesus diz. Jesus não só foi para a cruz, ele foi para a cruz sentindo o deleite de obedecer ao seu Pai. É o deleite, o amor. Pai, glorifica o seu nome. E uma vez que é a vontade de Deus que nos deleitemos nele, não apenas a sua vontade separada dele, não é? Ele mesmo será o deleite de nosso deleite, como está no Salmo 43:4. E é aí que começa: nós devemos nascer de novo. O problema é que muitas pessoas pensam que nós pregamos uma vida para a glória de Deus para pessoas que não têm um novo coração, mas nós não pregamos. Para quem não tem um novo coração, nós pregamos o arrependimento, a fé, esperando que o Espírito Santo chame eficazmente. Quando nós pregamos para quem diz que nasceu de novo, nós pregamos coisas que só quem nasceu de novo pode experimentar. Em segundo lugar, Howe nos exorta a lutar contra tudo o que obstrui o deleite em Deus. Ele diz: lute contra todas as suas doenças espirituais que o obstruem no poder do Espírito. Ele diz: Deus não tem neste assunto outro rival senão o mundo, e sua amizade, que é a inimizade contra ele. Tiago 4:4. Então, coloque-se contra, ele está dizendo, todos os pensamentos que diminuem Deus. Quando alguém falar para você assim: Deus dá paz, mas coloque-se contra esse pensamento. Não tem mais. Não é que você não entende, é que as pessoas têm que entender que os problemas. Não. Não levante obstáculos àquilo que Deus disse, porque é óbvio que se você está diminuindo Deus, você não pode experimentá-lo como que Ele é realmente. Contra qualquer coisa que torne tua mente mundana, ou seja, que faça você pensar exatamente como o homem natural pensa, e não como a nova mente que Deus nos deu. E você começa a se levantar contra todas as coisas que são o seu deleite, como a gente faz com muitas coisas que se levantam contra aquilo que a gente gosta, o que a gente quer fazer. Provavelmente quando você vai ver uma partida de futebol que está marcada para amanhã à noite, tem outras coisas disputando aquele horário. Então como é que você vai estar lá na hora, na frente da televisão ou no estádio? Porque você se levantou contra todas as coisas que se levantavam contra você estar lá naquela hora. Quando você não consegue, é porque tua vontade não era tão grande de estar lá. Quando pequenas coisas... Quem está aqui nesta noite? Provavelmente os que não estão, não é porque estão na UTI agora, é porque pequenas coisas impediram. Pequenas coisas, porque senão estariam. Como as pessoas que planejaram estar no cinema estão.
As pessoas que planejaram estar no shopping estão. As pessoas que planejaram estar no restaurante estão. As pessoas estão nos estádios de futebol num domingo. Se você ama Deus e você sabe que isso é incompatível com o amor ao mundo, você se levanta contra todas as coisas que manifestam o coração que ama o mundo. A Bíblia diz: se vocês amarem o mundo, vocês se constituem inimigos de Deus. Portanto, não é de se admirar que uma pessoa diga se levantar contra a ideia de amar a Deus e se deleitar nele, quando ela ama o mundo. Em terceiro lugar, Howe diz: se alguma vez você fizer algo nesta grande questão de deleitar-se em Deus, você deve prender seu pensamento para Ele e envolvê-los em uma conversa mais constante com Ele e misturar orações com esses pensamentos. E ele continua: Deus está fora de sua vista e, portanto, como se pode esperar que você encontre um deleite sensível nele? Então ele completa: não pode haver outro caminho a ser tomado senão contemplá-lo mais naquela descoberta dele que seu evangelho coloca diante dos nossos olhos, e dessa forma buscar ter os seus corações tomados por sua amabilidade e amor e atraídos para deleitar-se nele. Em outras palavras, não vamos apreciá-lo se não nos empenharmos em conhecê-lo. Você certamente não vai se deleitar tanto num texto como Spurgeon. Se Spurgeon pegava aquele texto, como eu disse, colocava debaixo da sua língua e passava o dia inteiro relacionando as coisas que aconteciam àquele verso, você leu o verso, esqueceu o verso, nunca mais pensou no verso. Como é que você pode, no final do dia, aquele verso ter encantado o seu coração com a beleza de Deus nele, se você simplesmente não entreteu a sua mente com ele? Não é? Em outras palavras, se você não se empenha em conhecer Deus, é óbvio que você não quer amar ninguém mais e mais a Deus. Ninguém ama mais aquilo que não se interessa em conhecer. E o que há em Deus que devemos manter diante dos nossos olhos? Howe nos aponta para Agostinho, não é? Tão longe dele. Howe está muito mais perto da gente do que ele de Agostinho. Deus convidou-te a deleitar-te naquela que sempre buscou o teu bem, fez coisas estranhas para realizá-lo, tem prazer na tua prosperidade e exerce benignidade para contigo com prazer. Tudo que Deus faz para o seu povo eleito, Ele faz com prazer. Quem planejou tua felicidade, forjou a tua paz à custa do seu sangue, até mesmo o seu próprio sangue. Ensinou-te o caminho da vida, cuidou de ti todos os teus dias, supriu tuas necessidades, carregou teus fardos, aliviou tuas dores, enxugou tuas lágrimas. E se agora Ele disser a você: depois de tudo isso, você não poderia ter prazer em mim, isso não te causa a maior profunda vergonha? Em outras palavras, dedique sua mente firmemente nas riquezas insondáveis de Cristo, no que o seu amor fez, no que o seu amor é. Entretenha sua mente com isso. E depois ele fala sobre a glória de desfrutar Deus. Nosso tempo acabou. É notável como alguns teólogos reformados ficam desconfortáveis com essa ênfase puritana na natureza experiencial da fé cristã enraizada nesse dever, né? Uma das possíveis razões por trás dessa inquietação essa preeminência da realidade objetiva da glória de Deus na teologia reformada. E pensa-se que se você levar esse deleite, esse gozo, isso que acontece dentro de você, que é subjetivo, vai desalojar a glória de Deus da sua preeminência totalmente objetiva, não é? Em sua palavra, no que Ele fez, não é? Mas os puritanos, de maneira irônica, não é? Até para nós, compartilham o zelo pela glória de Deus exatamente de uma maneira oposta. Eles insistiam num dever indispensável em se deleitar em Deus, porque você não pode exatamente glorificar a Deus só por saber coisas certas a respeito dele, saber coisas certas sobre
um personagem famoso da música, não faz você realmente ter intimidade, gozo com a sua presença e desfrutar de comunhão com aquela pessoa. Então, você vê John Howe diz assim: devemos desejar o gozo de Deus para a sua própria glória. Ou seja, nós devemos desejar ter uma alegria em Deus, não é por causa de nós, é pela glória de Deus, porque nós não podemos glorificá-lo se não nos alegramos e nos deleitamos nele. Quando alguém diz, quando você está tentando sentir deleite em Deus, alegria em Deus, gozo em Deus, prazer em Deus, então você está querendo sentir coisa, prazer. Não, mas é porque a fonte que impulsiona o meu desejo de ter deleite e alegria nele, não sou eu mesmo, é simplesmente porque ele só pode ser glorificado dessa forma. E ele diz então isso: devemos desejar o gozo, a alegria de Deus para a glória de Deus. E no entanto aqui está uma estranha e admirável complicação destes uns com os outros. Pois se o desfrutamos, nos deleitamos e descansamos nele, como nosso bem melhor e mais satisfatório, assim é que nós o glorificamos. Não há uma oposição. Se eu estou me deleitando, sentindo prazer e gozo em Deus, então eu não estou glorificando Ele, eu estou pensando em sentir essas alegrias, gozo e paz, mas na verdade é uma confusão, porque essas duas coisas são a mesma coisa. Sentir esse deleite nele é glorificá-lo. Então ele diz: é sua glória ser o último termo de todos os desejos e afetos do nosso coração, além do qual nenhum desejo razoável pode ir além. E John Howe ele continua dizendo: é sua glória ter almas carentes, sedentas, famintas, se saciando nele. Isso glorifica ele. Apesar de Deus estar bebendo e me saciando, ele está sendo glorificado, porque ele é o único que pode saciar a minha alma. E se você disser, ele diz, que o ama, mas você se preocupa em não ser feliz nele, achando que isso é dispensável, soaria como um elogio vazio. Você não deve lidar com Deus nesses termos. John Howe ele pensa sobre qualquer esforço para minimizar o maior mandamento, não é? Você não pode falar sobre a importância de Deus sem que seu coração se deleite nessa importância, porque você está sendo falso na sua declaração e não pode glorificá-lo. E aqui está o que ele pensa, e pode ser o parágrafo mais importante de toda a sua obra. Ele diz: a aversão ao deleite em Deus não é uma manifesta oposição à ordem das coisas, uma virada de cabeça para baixo. Quão terrível é a ruptura que isso causa, que deslocamento violento e destrutivo. Se você pudesse quebrar em pedaços a estrutura ordenada de todo o universo dentro de si mesmo, reduzir o quadro da natureza à maior confusão, derrotar todas as classes e ordens de criaturas, rasgar os céus e dissolver o corpo compactado da terra, misturar o céu e a terra juntos e transformar o mundo em uma mera pilha, você não havia feito um despojo e uma destruição tão grande quanto ao quebrar o vínculo, o princípio primário e supremo, isto é, deleitar-se em Deus entre a criatura e o Criador, é a única maneira de glorificá-lo realmente. E encerrando, ele faz essa convocação para nós desfrutarmos Deus assim. Esses homens que viveram num período muito mais difícil que o nosso. Portanto, uma vez ele disse que Deus não será supremamente glorificado no seu povo, em nós, até que você realmente, cada vez mais, de maneira crescente, conheça o amor de Cristo. E esse amor enche a sua vida de gozo, de paz, de deleite. E ele diz: desperte e apresse-se em fixar seu coração, para que os céus, ele diz, não se regozijem, a terra se alegre,
o mundo e todos os que nele habitam, para que o mar não brame, a sua plenitude, as enchentes batam palmas, os campos e as colinas se alegrem juntos, e todas as árvores da floresta se regozijem no Senhor. Se essa é a figura de um viver que exalta a Deus, usando esses elementos da natureza, como você pode ficar em silêncio? Ele diz. Se a Bíblia diz que os céus devem se regozijar, a terra se alegrar, o mar deve bramar em sua plenitude, que as grandes águas devem aplaudir o rei, que os campos e as colinas devem se alegrar juntos, que as árvores devem cantar, que os animais devem louvar, como você pode achar que você, que diz ter sido redimido no Calvário, não esteja participando dessa alegria, desse júbilo, desse deleite? Então, depressa, todos nós que temos a promessa, a melhor promessa que nós podíamos ouvir: em sua presença há plenitude de alegria, em sua mão direita há delícias perpetuamente. É esse o lugar que nós queremos estar, na presença de Deus. E o que tem lá? Quem está na presença de Deus? O que a pessoa encontrou? Uma obediência empurrada. Na presença dele, a abundância de alegria, a plenitude. Eu estou na presença dele. Na presença dele, há delícias perpetuamente. Eu estou na presença dele. Eu posso saber, porque lá há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Esse é o negócio da nossa vida. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. The